Bem, meus amigos, acabou o jogo do Internacional dentro do Beira-Rio com o Clube Atlético Paranaense, que veio da segunda divisão, primeiro jogo deles em primeira divisão, e o nosso treinador, vou começar falando assim, o nosso treinador, que foi o cara que montou um baita time, um baita esquema para ganhar o Grenal, acabou entregando o jogo hoje, porque ele fez tudo errado. O cara que me bota o Tabata para começar o jogo no meio de campo, porque era um dos meios, queira ou não queira, foi mais ou menos o mesmo esquema do Grenal. Esses dois jogadores de lado ali eram os caras que se somavam ao meio e deixavam o Borré lá na frente. E começou o jogo, ele teve duas chances de gol. Como ele não tem qualidade, claro que ele não fez. Mas 1 minuto e pouco eu tô tão indignado, que eu comecei sem ler a escalação e sem ler as alterações aqui. Mas vou fazer isso, não sem antes pedir. Deem o like, se inscrevam no canal. Vamos lá, gente. Divulguem também o vídeo do velhinho aqui. Passem ele para os amigos, peçam para que deem like, que se inscrevam no canal. O Internacional, a escalação do Internacional hoje veio com Rocher, Bruno Gomes, Félix Torres, Vitor Gabriel e Bernabé. Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho, Tabata, Alan Patrick e Borré. Aí vocês me digam, olha quantos jogadores ele tirou do time era para preservar e tomar um baile como nós tomamos hoje. Perdeu o jogo para um time que veio da segunda divisão? Será que ninguém alertou esse cara? Não, peraí. Vamos ganhar o jogo primeiro, depois nós vamos poupar os caras. Que treinador é esse, meus amigos? Que depois veio com a Aguirre e tirou o Bruno Gomes, sabe? Quer dizer, diminuiu. Aí ele tirou o Ronaldo e veio com o Viagra, vamos dizer o Viagra. Ele tentou botar o Viagra para ver se ia endurecer para ganhar o jogo. Não deu. Não deu com o Viagra. O Bruno Henrique saiu para entrar o Paulinho, depois que o jogo estava perdido. O Tabata para entrar o Carboneiro. O jogo já estava perdido. Primeiro tem que arrumar o meio-campo para depois ganhar o jogo. Ele demoliu com o meio-campo na escalação e foi as últimas coisas que ele mexeu para tentar acertar. Ele tirou o Tabata, que era para ter saído em 10 minutos do jogo, era para ter tirado o Tabata do jogo. Ele não tirou. A torcida vaiou o primeiro tempo inteiro, cada vez que o Tabata pegava na bola, só ele não viu. E o cara adiantava correr lá do lado do campo e cobrar dos jogadores e coisa, não estava escutando, não estava vendo a atuação do Tabata, que não existiu. O Vitinho, pelo amor de Deus, o que fazia o Vitinho em campo? Quando ganhava uma jogada lá e cruzava uma bola, botava a bola lá do outro lado na lateral. Aí entrou o Raikkonen, entrou no lugar do Alan Patrick no fim do jogo, já tinha nos 45, o que adiantava isso? Popô o Alan Patrick aquela hora ali? Não, gente, o Alan Patrick não precisava ter saído, tinha que ter botado mais gente em condições do lado dele. Que ele demoliu, o Alan Patrick não conseguiu jogar hoje. Porque o treinador terminou com as parcerias dele dentro do campo. Terminou com aqueles que ajudaram o Alan Patrick no Grenal, aí ele tirou todo mundo para ferrar o Alan Patrick. A impressão que dá é que ele não quer o Alan Patrick no time.
Vou armar o time para não ter condições de reação nenhuma, de mostrar futebol nenhum para ganhar jogo. Foi isso que aconteceu. Assim como eu elogiei o treinador, elogiei Borré, hoje eu não posso condenar o Borré. Eu não posso condenar o Borré pela atuação dele hoje. Eu tenho que condenar o treinador que acabou com o meio-campo e acabou com as condições do Borré receber a bola em condições de fazer gol. Será que hoje o incompetente do presidente do Inter vai pro vestiário gritar lá, o Borré, fazer como ele fez depois do Grenal? Será que ele vai lá no vestiário hoje dar as caras lá? Ele tem que sumir do vestiário, rapaz. Mas alguém tem que dizer para esse treinador aí, olha aqui, ó. Primeiro se ganha o jogo para depois descansar os caras. Desculpem. Será que se bota o time em condições, o time que jogou o Grenal no começo do jogo até o intervalo, nós não teríamos ganho o jogo? Teríamos ganho o jogo, sim. Com certeza teríamos ganho o jogo. Depois poderia começar a mudar e dar tempo para os caras descansar e poupar os jogadores. Eles arrebentaram com o time e arrebentaram com o torcedor também. Agora, isso foi muito pouco. A vaia que aconteceu hoje no time foi muito pouco. Eles tinham que ter gritado o nome do treinador. Deixa de ser burro. Primeiro ganha o jogo, depois tu popa os caras. Mas infelizmente, eu digo, gente, quando tem que elogiar, eu elogio. Quando tem que criticar, eu critico. Eu não vou criticar o Alan Patrick porque jogou mal hoje. Eu vou criticar o treinador que tirou as parcerias dele e achou que ele sozinho ia fazer a diferença. Ele tem que se esconder, o treinador tem que se esconder. Perdeu para um time que veio da segunda divisão. O ano passado inteiro estava na segunda divisão. Aí vem agora no Beira-Rio fazer nós passar vergonha. Infelizmente, nós não temos diretoria lá no Inter. Porque um cara que veio, que não conhece o Rio Grande do Sul, que não conhece como são as coisas aqui, como é o torcedor colorado, não pode fazer tudo que dá na cabeça sem alguém dar as coordenadas para ele. Não, peraí, cara, aqui é diferente. Primeiro ganha o jogo, depois descansa os caras. Mas, infelizmente, ninguém falou isso para ele. Ninguém falou. Por quê? Nós ganhamos o Grenal, nós socamos um monte, foi um baile. Hoje, já estava no debate raiz, a gente assistindo ali, o Baldasso já dava o Inter como o time que ia ficar entre quarto lugar no Brasileiro. Fazendo esse tipo de coisas que fizeram hoje, tendo posições que nós não temos reposição, sem ter um centroavante de ofício que meta gol, desmanchando os meios de campo que dá certo, daí vamos desmanchar para o outro jogo, porque o time que vem é fraco, aí vem da segunda divisão, aí nós vamos jogar no Beira-Rio, vamos entregar, vamos abrir as pernas. Gente, me desculpem. Eu tô com esses picarros aqui de tão revoltado que eu tô, gente. De ver o que fizeram lá no Internacional hoje. Será que agora vão acreditar a imprensa? Vão acreditar ao Abel, ao Fabinho, a Bababá, não sei, e ao treinador? Não, vão acreditar ao treinador. Desculpa, gente.
Eu tô com esse picarro aqui de tão brabo que eu fiquei. Vão acreditar o treinador. Alguém deveria ter conversado com ele. Gente, vamos ganhar o jogo primeiro. Eu sei que tu quer preservar e tal coisa, mas vamos ganhar o jogo primeiro. Mas não. Nós primeiro entregamos o jogo. Depois que entregamos o jogo, daí nós vamos tentar, aos poucos, fazer alterações. Ele fez uma alteração no intervalo. Veio o Carboneiro e saiu o Tabata. Mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente. O Tabata, se tivesse jogado sem ele, era melhor. Primeiro tempo jogasse com um a menos era melhor. De tão ruim que é o Tabata. Mas o treinador achou que ele era o cara para sair jogando hoje. Aí nós montamos um time sem articulação nenhuma no meio-campo para criar jogada para o ataque. Como é que nós vamos condenar os atacantes? Não. Nós temos que cobrar do treinador por ter feito tudo errado. Nós elogiamos que o treinador foi o cara no Grenal, montou um time dentro do que tinha lá no Internacional, o que tinha de melhor. Aí hoje ele já veio com o que tinha de pior. Em algumas funções ele veio com o que tinha de pior. Como eu acho que o Vitinho, por exemplo, não é jogador para ser titular no Internacional. Mas é o titular que tem para colocar lá, não tem outro. Como eu acho que o Borré não é titular de centroavante, porque ele não é centroavante. Ele pode ser um jogador ali, como segundo atacante, mas não como centroavante. E essa direção podre que tem lá no Inter não dá um jeito em trazer um centroavante. Há quanto tempo nós não temos um centroavante? E essa direção que pensa que sabe alguma coisa de futebol e não entende nada, não entende nada de futebol, esse presidente. Porque se entendesse, já teria comprado um centroavante há muito tempo. Que fosse o cara que mete gol. Mas a incompetência é tão grande que chega a dar nojo. Chega a dar nojo. A gente se fardar, botar camisa, ir pra frente da TV. Hoje, faz muito tempo que eu não vou mais no Beira-Rio. Eu também já estou muito velho para sair daqui, da minha cidade, para ir lá para o Beira-Rio, para chegar lá e me estressar lá. Então eu fico me estressando em casa. Mas não vou lá. Eu quero ir lá quando eu puder confiar, em primeiro lugar, numa diretoria de capacidade. Em segundo lugar, um time em condições que nos dê para acreditar que podemos ganhar alguma coisa. Porque esse time que está lá, nós não podemos confiar que vai ganhar nada. Nem o Gauchão nós vamos ganhar. Porque o Grêmio tem melhores jogadores do que nós. Em algumas posições tem jogadores melhores. O Grêmio contratou melhor. E nós, infelizmente, temos um presidente que ainda pensa que vai colocar alguém como candidato e da turma dele e que alguém vai votar nesse cara. Só se não forem colorados. Para votar nessa diretoria, para votar nessa incapacidade toda, só se não forem colorados. Porque se forem torcedores do Inter, se botar um esmoleiro lá da rodoviária, se botar um daqueles caras lá para concorrer contra, tem que votar no cara. E não votar nessa direção aí. Em alguém que esse cara indique.
É um exagero que eu falo? Claro que é um exagero. Claro que é exagerado. Mas quem esse cara indicar tem que ser derrotado lá no Beira-Rio. Porque a pior coisa que aconteceu pro Inter foi esse cara ter dirigido o Inter durante tanto tempo. E a pior coisa foi torcedor do Inter, sócio, que foi lá e reelegeu esse cara. A primeira eu não digo nada porque ninguém sabia quem era. Mas a segunda, a reeleição dele, é culpa de quem foi lá e votou nele. Por isso que nós estamos nesse fundo de poço hoje. É uma vergonha, é uma vergonha. Eu, se fosse esse presidente, teria vergonha de aparecer como presidente do Inter. Tu não tem capacidade nem competência, tu não tem competência nenhuma para assumir um clube do tamanho do Inter. Me desculpe, gente, eu tá desse jeito porque a minha irritação é muito grande. A minha irritação é muito grande. Desde o dia que eu vi esse presidente pegar uma camisa do Inter e levar pro Lula, esse ladrão desse Lula, me inteirou e fez com que eu odiasse essa direção aí. Porque quem é parceiro de bandido e ladrão como Lula não podia estar lá no Inter decidindo as coisas do Inter. Gente, eu não gosto de misturar política partidária com... Mas o presidente foi para lá para tentar levar voto pro PT a vida inteira. Infelizmente, nós passamos por isso lá no Internacional. Clube de futebol não pode ter ninguém fazendo política lá dentro, política partidária. Mas infelizmente tem. Infelizmente tem. Eu não vi até hoje ele sair e ficar contra esse governo de bandidos que tem lá, contra o país. E é por isso que eu tenho horror a esse presidente. Eu vou dizer uma coisa assim, ó. Eu não aguento mais falar do Internacional com uma direção tão medíocre. Medíocre não é de mediana, é de fundo de poço, de mediocridade. Infelizmente, nós não temos ninguém em condições de tirar o Inter do fundo do poço enquanto esse incompetente desse Barcelos estiverem no comando lá no Inter. E ele não tem vergonha e não pede as contas e não sai. Ele era para ter saído fora e dado lugar para outro. Se ele for colorado, realmente como a gente é colorado, e tá nesse fundo de poço que ele botou o Inter, ele já era para ter, eu vou abrir caminho para alguém vir e tirar o Inter dessa ladainha aí, desse fundo de poço. Mas ele não é colorado. Ele é PT, ele não é colorado. Se fosse colorado, já tinha saído fora e dado lugar para alguém que realmente queira tirar o Inter do fundo do poço. Ele só enterrou o Inter. Ele pegou com uma dívida? Pegou. Mas ele duplicou a dívida e nunca fez time nenhum. E nunca fez time em condições de ganhar nada mais do que um campeonato gaúcho, simplesmente porque esticaram toda a corda para ganhar o gauchão, para não deixar o Grêmio ser ota. Mas foi só isso. E não vamos ganhar mais nada. Podem escrever e me cobrem depois. Cobrem do Vico Colorado depois, tá? Gente, eu vou encerrar e vou passar porque não dá para aturar mais. Valeu, um abraço a todos. Seja o que Deus quiser. Fui.